Vamos lá, vamos falar da reunião a qual Lula compareceu, uma reunião grande da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe. Essa reunião serviu, sobretudo, para Lula relançar o discurso. É um discurso bastante antigo. Foi relançado o discurso da retomada de relações com vizinhos da América Latina, com algumas preocupações políticas mais claras. Nessa segunda, o governo já aprovou o nome de Manuel Vicente Valdel Aquino. Foi até agora, o cônsul da Venezuela em São Paulo, foi nomeado e designado o próximo embaixador do nosso vizinho aqui no Brasil. Vamos à reportagem. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que o encontro desta segunda-feira representa o início de um laço estratégico mais profundo entre os países e que durará por muitas décadas. Lula, por sua vez, se desculpou com o argentino pela forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro tratou o país vizinho durante seu mandato. Estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino por todas as grosserias, todas as ofensas que ele fez ao companheiro Alberto Fernandes argentino. O Brasil está outra vez de braços abertos para acolher os companheiros argentinos. Além da visita ao presidente argentino, era esperado para esta segunda-feira o encontro bilateral de Lula com Nicolás Maduro da Venezuela. A reunião, entretanto, foi cancelada por decisão de Caracas. O petista declarou que espera, em poucos meses, reestabelecer relações diplomáticas com o país. A gente vai resolver com diálogo. E o problema venezuelano se solucionará com diálogo. E não com bloqueio. Nós queremos que a Venezuela tenha embaixada no Brasil. Queremos que Venezuela tenha embaixada em Brasil. Que o Brasil tenha embaixada na Venezuela. Que o Brasil tenha embaixada em Venezuela. E vamos restabelecer. E restabeleceremos a relação civilizada. A relação civilizada. Entre dois estados autônomos. Entre dois estados autônomos. Independentes. A agenda de Lula na Argentina inclui ainda participação na 7ª cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latinos, Americanos e Caribenhos. Uma das primeiras medidas do Itamaraty no terceiro governo Lula foi anunciar o retorno do Brasil ao colegiado. O país tinha deixado o bloco há 2 anos durante o governo de Jair Bolsonaro. Na próxima quarta-feira, Lula segue para o Uruguai, onde se encontra com o presidente Luiz Alberto Lacalle-Pou. Além disso, está prevista uma viagem aos Estados Unidos, onde Lula deve se reunir com o presidente Joe Biden em 10 de fevereiro. Eduardo Viola, o presidente brasileiro visitar na sua primeira viagem internacional a Argentina é praticamente uma obrigação. A Argentina, e a gente sabe que relações internacionais têm como geografia o destino. A Argentina sempre será o principal vizinho do Brasil, visitá-la é uma obrigação. Agora, em que medida essa visita prenuncia um novo esforço de integração via CELAC, ou não? Bom, a gente tem que reconhecer que a CELAC é uma instituição de baixíssima relevância. Isso a história já vem desde 2010, 2011, e o desempenho da CELAC é pobríssimo. Inclusive, como tudo o que você falou, William, que estou plenamente de acordo, digamos, o que é a história populista da América Latina, a história dos sonos, a contradição com a realidade fantástica, isso é América Latina, digamos. E a Argentina é um país muito exemplar dessa América Latina, digamos, muito mais que Brasil. Tá? Então, eu acho que, em última instância, que esta visita era importante que fuera Argentina, a presencia, claro, voltar a CELAC tem que estar, mas a CELAC é muito pouco relevante. A visita que vai ser super relevante é a visita a Biden nos Estados Unidos e, infelizmente, a segunda visita deveria ser a União Europeia, que junto com os Estados Unidos foi decisivo para garantir o sistema eleitoral e a democracia no Brasil. Mas parece que a decisão da política externa brasileira, de Lula, é ir, em segundo lugar, à China. É óbvio que teria que ir à China, mas acho que deveria ir à China depois de ir à União Europeia. Eduardo Viola, eu vou deixar essa pergunta no ar por enquanto. Nós vamos examinar essas questões mais abrangentes, incluindo as que se referem aos mecanismos que se pretende criar para favorecer o comércio, sobretudo entre a Argentina e o Brasil.
Deixa eu pegar primeiro o que é de concreto que a gente viu hoje lá, Lorival. Em primeiro lugar, do ponto de vista de política externa, depois nós vamos para a política comercial, só para separar um pouquinho. A gente viu que as pressões do Brasil se deslocaram, né, da Argentina para o Uruguai. O que estava acontecendo antes? O Brasil pressionava a Argentina, apoiado pelo Paraguai e pelo Uruguai, a reduzir a tarifa externa comum para possibilitar negociações de livre comércio com outros países e com outros blocos. A nossa tarifa externa comum média é de 13%, da OCDE é de 4%. Então, o Paulo Guedes vinha arrancando, sob pressão do governo argentino, que é contra o livre comércio, é contra baixar as tarifas, é uma redução muito gradual, muito pequena, mas vinha conseguindo. Agora, o que o ministro Haddad disse? Que o presidente Lula irá ao Uruguai para pressionar o Luiz Lacalle Pou, porque ele está buscando acordos de livre comércio com outros blocos, né, que aí é a parceria do Transpacífico. Com a China, em especial. E com a parceria do Transpacífico. Então, o Uruguai está tentando sair dessa terrível equação que é tarifas externas, uma tarifa externa comum muito alta, que não dá para negociar acordo com nenhum outro país. Então, se antes a pressão era sobre a Argentina, agora será sobre o Uruguai, se forma aí uma aliança entre os dois grandes países do Mercosul em favor do protecionismo dos seus setores produtivos. A Raquel preparou para nós um material. Eu vou esperar só mais um pouquinho, Raquel, pedir tua licença. Posso só fazer um comentário sobre o que o Lorival falou? Não, só estou anunciando que você vai trazer um material específico sobre isso. Eu estou, por enquanto, no lado político ainda. Só pontuar uma coisa que o Lorival falou. Esse deslocamento de pressão ele tem muito a ver com a postura de política econômica dos dois governos, se é mais liberal ou não é mais liberal, mas tem uma questão de fundo aí, Lorival, que é uma definição desses países sobre se eles querem ou não o Mercosul. Porque o William falava sobre a CELAC, a Unasul, tudo isso aí nunca passou de sonhos. O Mercosul, com todos os seus problemas, e ele tem muitos, ele nunca incluiu, por exemplo, o setor automotivo, ele é uma realidade. E aí esses países precisam tentar decidir se eles querem o Mercosul, porque a Argentina, com todos os entraves que ela coloca, ela dificulta muito a integração no Mercosul. O Uruguai, se fechar um acordo de livre comércio com a China e explodir a tarifa externa comum, ele explodiu o Mercosul, ele praticamente saiu do Mercosul. Então, existe uma decisão de fundo a ser tomada pelos 4 países, porque já tentaram colocar Venezuela, Bolívia dentro do Mercosul, isso não existe na prática, mas por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, sobre o futuro do Mercosul e o tanto que eles querem e desejam esse bloco. Eu estou diante de uma decisão difícil agora. Nós temos o teu material sobre comércio, vocês já levaram a discussão um pouco para esse lado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho ainda de política externa e depois a gente volta em grande estilo a essas questões que vocês dois já encaminharam. Caio, o que a gente viu lá nesses pronunciamentos do Lula em termos de política externa, a presença ali do chanceler Mauro Vieira e especialmente a do chefe da assessoria especial do presidente da República, o ex-chanceler Celso Amorim? É um relançamento de que tipo de protagonismo do Brasil nesse ambiente da América Latina? William, na minha visão e barra apuração, o Brasil foi para lá muito pensando com uma cabeça muito mais de política externa de fato, óbvio. Eu estou falando isso porque a Argentina encara este encontro muito mais como uma política doméstica deles. Porque tem uma eleição agora e precisa se vincular à volta do Lula como potencial grande liderança da região. Tem uma eleição difícil, para o presidente. Você tem o ministro da Economia político, ex-presidente da Câmara, tentando virar aí, sei lá, um Fernando Henrique da vida, tentando usar a economia para se cacifar politicamente. Para o Brasil, em termos de política externa, é uma tentativa de recuperar a capacidade de resolver problemas depois da era Bolsonaro, de olhar para dentro novamente, de olhar para as costas do Brasil, olhar para os outros países e tentar formar de alguma forma um bloco de negociação política. Essa era meio previsto que a primeira viagem seria para a Argentina, é meio prevista que a segunda viagem seja Estados Unidos, porque vai para as Américas,
de alguma maneira, mas eu vejo, e eles enxergam muito assim também. É o retorno do Brasil após os 4 anos não terem olhado para os vizinhos. E a tentativa de construção de um bloco para negociar junto. Por isso essa tentativa de trazer o Uruguai. O Uruguai tem as mágoas deles, principalmente com os estados do Sul, eu sei que esse é outro debate. A gente vai entrar nele. Sim. Eu vou fazer uma pergunta curta para o Viola. Em que medida, Viola, você vê o Brasil sendo capaz de exercer o que tradicionalmente foi o seu papel de liderança nessa parte do hemisfério latino-americano, particularmente América do Sul? A sua resposta preciso que seja um pouco mais curta e nós vamos entrar nas questões de comércio. Viola, por favor. Perfeito. Acho que, claro, o Brasil tem um peso específico fundamental na América do Sul e sempre tem muita influência. Liderança vai depender de muitos fatores. Digamos, tá? Certamente, a influência sobre a Argentina neste momento, inclusive pelo que Caio explicava, é forte, tá? Mas poderia aproximar a relação, por exemplo, com Chile, que tem precisamente uma política externa de esquerda democrática, llamémosle así, a diferencia en relación a América Latina y en relación a invasión rusa a Ucrania, digamos. Y todo indica que las declaraciones de Amorim, digamos, de Lula, que a posición brasilera es una posición de complacencia en las dictaduras latinoamericanas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como una posición, digamos, de complacencia frente a la invasión rusa a Ucrania. Entonces, es decir, acho que, claro, depois de um governo como o de Bolsonaro, vai aumentar a influência do Brasil na América do Sul. Mas a influência, dificilmente, inclusive pelo fato de que a economia brasileira está mais estagnada e com problemas muito fortes neste momento, dificilmente será o nível de influência que teve no primeiro e segundo governo Lula.